Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-las. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Para que seus filhos que não as souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Amém. Queridos, o texto ele faz parte de um tempo em que Moisés, ele entende que é o momento final da sua vida, ele sabe que é os últimos instantes, os últimos dias de sua vida. Deuteronômio ele é escrito como uma repetição ou um resumo de toda a lei que Deus tinha dado. Então, quando é escrito esses últimos capítulos de Deuteronômio, é o resumo do resumo. É o passar do bastão de Moisés para o líder que viria logo em seguida, que seria quem? Josué. Então, Moisés aqui é usado por Deus, e Deus coloca no coração de Moisés qual era o propósito dele, como deveria ser esta transição, e ele como um líder, e como um grande líder que ele foi, como poderia ajudar Josué a continuar a tarefa da liderança do povo de Deus. Liderar pessoas não é fácil, não é? Não é fácil liderar pessoas. Eu me lembro quando eu trabalhava nessa empresa que eu citei para os irmãos, durante mais de um ano e meio mais ou menos, eu fiquei fora da minha função, trabalhando aquelas questões que hoje é chamado de coach, não tem esse negócio de coach? Já tinha coach naquela época, mais ou menos no ano 97, 98 por aí. Já tinha coach, só que era outro sistema, outra forma, como que era feito. Eu trabalhei, então, treinando cerca de 1.600 funcionários da empresa sobre trabalho em equipe, motivação no trabalho, entendendo os processos, desde a produção do linho lá na Holanda,
como que era a plantação do linho, como que era a semente, como que era a colheita, como esse linho era processado, como ele era trago para o Brasil, como ele chegava em Recife, como a empresa que existia, né, essa empresa até nem existe mais, eu acho, não sei, o Marcos é que sabe dizer, mas a empresa que tinha ali em Viana, que fazia os transportes da Braspérola, trazia aquelas carretão de tecido de Recife para cá, e daqui para lá já ia o tecido pronto para voltar para a Itália, e por aí vai, e a gente trabalhou ali. Irmãos, a gente viu gente de todo tipo nesses treinamentos. Pensa, 1.600 funcionários de toda a Grande Vitória, pessoas de vários estilos, e era difícil liderar pessoas, fazer com que todos estivessem alinhados com o pensamento da empresa. Agora pensa Moisés, irmãos. Mais ou menos, segundo alguns pesquisadores, 2 milhões de pessoas, para liderar, para conduzir nessa jornada, e não era uma jornada fácil, era uma jornada que passava por situações complicadíssimas, e Moisés chegou lá, Moisés chegou ao final. Moisés aqui, ele quer passar o bastão, e Deus então mostra para ele, olha, é hora de você entregar agora o bastão para outra pessoa, para que você possa cessar as suas tarefas aqui. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem a tendência de condenar Moisés, dizer, está vendo? Ele ficou nervoso. Irmãos, simplesmente Moisés não era para entrar na terra prometida. A tarefa do Jordão, de passar o Jordão, de estar na terra prometida, não era de Moisés. A tarefa era de quem? De Josué. E nós precisamos entender qual é o nosso papel no reino de Deus. Como liderar. Moisés entendeu isso. Claro, tem as suas responsabilidades pelas suas atitudes, sim, assim como eu e você. E aqui falando em especial agora para os homens, nós homens iremos prestar conta a Deus da responsabilidade que foi dada a nós. Hoje pela manhã na classe de escola dominical nós estávamos falando que muitas vezes na vida, na nossa caminhada, nós sempre retornamos à síndrome de Adão. Qual que é a síndrome de Adão? Transferir responsabilidade. Eu fiz, mas, Senhor, foi a Adélia. A culpa é da Adélia. O Senhor me deu a Adélia, a culpada é ela. Ó, Senhor, eu fiquei nervoso, mas a culpa é da Adélia que me provocou. Não, gente, ela não provocou não, tá, gente? Mas nós somos craques em fazer isso. Mas a responsabilidade da liderança está sobre nós. E Moisés foi chamado então para liderar. Nós vamos ver aqui alguns princípios da liderança bíblica. O texto começa dizendo que Moisés está com 120 anos de idade. Deus já tinha falado, você não vai passar o Jordão, mas você precisa fazer algo. E aí o versículo de número 4 diz, o Senhor lhes fará com que, como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra, quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Deus falou para Moisés, e Moisés então está agora começando a transmitir para o povo e também para Josué, aquilo que Deus orientou, aquilo que Deus disse que era para fazer. E lembrando, olha, assim como Deus sustentou vocês, e vocês enfrentaram a Seom, a Og, não só os reis dos amorreus, mas muitos outros povos daquela terra com as suas divindades, assim vocês vão continuar na terra prometida. Porque a tendência, amados, principalmente quando há uma transição de liderança, existe uma preocupação, e agora, o que será? E mudou o presidente do PH, como que vai ser? Mudou o presidente da SAF, da mocidade, mudou o pastor da igreja, mudou o presidente do presbitério, mudou o presidente do Supremo Conselho da EPB, e agora? Irmãos, lembremos de uma coisa, você é de Deus, a igreja é de Deus, a UPH é de Deus, não precisamos nos preocupar, porque Deus é o maior interessado no seu povo, na sua igreja.
Quantas vezes nós nos pegamos em situações ou momentos em que vem aquela dúvida no nosso coração: e agora, o que será de mim? O que será da minha família? E o Senhor vai nos derrama graça e o Senhor nos fortalece. Então Deus está aqui usando Moisés para dizer para o povo: olha, assim como foi em toda a caminhada no Egito, eu serei com vocês. E aqui, irmãos, versículo 6, tem uma palavra que é repetida por 3 vezes, só nesse capítulo 31, uma frase. Versículo 6, vamos ler juntos? Sede... Olha, irmão, que maravilha. A palavra é: sede fortes e corajosos. Aqui é Moisés sendo usado por Deus para falar para todo o povo. O primeiro sede fortes e corajosos é para todo o povo. E quem é que diz? É Moisés. Moisés está falando: sede fortes e corajosos. Por quê? Porque o Senhor vai convosco. O Senhor não vos deixará. Richard, você e Deus é maioria. Se tiver só você sozinho e Deus, e está todo mundo contra, você é a maioria. Nós devemos lembrar disso, irmão. Sabe por quê? O mundo tenta nos afogar, o mundo tenta com muitas coisas nos levar a entrar para um sistema caído, decaído, um sistema que jaz no maligno, um sistema que é impregnado por muitos pensamentos mundanos, pecaminosos, que tenta afastar o homem do propósito de Deus. E ali o povo iria enfrentar muitas situações ainda para viver naquela terra que a gente chama de terra prometida. É fácil para nós porque nós já conhecemos a história, não é? A gente já sabe que a muralha de Jericó caiu, a gente já sabe que as águas do Jordão já se abriram, não é? Mas pensa eles agora, sabem que é a reta final, sabem que é o momento decisivo, e agora, como que será? Quero aqui usar a figura do futebol, sei que alguns aí gostam de futebol, né? O time está empatado, é final do campeonato, está nos últimos minutos do jogo, e agora, será que faz o gol, será que não faz o gol? E se o meu time levar o gol, como que será? Não vai dar tempo de reagir, mas se o time faz o gol, nos últimos minutos, é aquela celebração. Meu irmão, mais do que partida de futebol, a vitória já é certa. Nós já sabemos o resultado. Haja vista você ler lá Apocalipse capítulo 5, capítulo 7, capítulo 9 de Apocalipse, a vitória já está garantida para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus. A UPH pode até deixar de existir, a igreja presbiteriana pode até deixar de existir, mas Deus vai ser glorificado, porque o reino é dele, o povo é dele, a igreja é dele, e ele tem compromisso, irmãos, é com a palavra dele. Ele não tem compromisso com a igreja presbiteriana do Brasil. Sabe por quê? A igreja presbiteriana do Brasil, ela pode se corromper. Aí você fala: que isso, pastor Natanael? Vai lá onde começou a nossa confissão de fé, onde foi escrita a nossa confissão de fé, Westminster. É uma igreja que ordena homossexual, não só aceita, mas ordena. Deus não tem compromisso com isso, Deus tem compromisso com o seu nome, com a sua palavra. Eu e você precisamos estar apegados à palavra de Deus, para serem homens, mulheres segundo o coração de Deus. E você que é chamado para liderar a sua casa, seja um homem segundo o coração de Deus. Ser forte e corajoso, porque o Senhor vai contigo, não vai te desamparar, não vai te deixar. Sabe o que Moisés, irmãos, está dizendo para todo o povo? Que o grande líder do povo não é Moisés, e nem vai ser Josué. O grande líder é Deus. Deus é o líder. Deus vai conduzir, Deus vai sustentar, Deus vai prover. Os homens
são apenas instrumentos que Deus vai usar. Versículo 7, vamos ler juntos? Chamou que este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdar. Versículo 8 também. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Irmãos, segundo lugar aqui, o que Moisés está fazendo é gerando confiança na vida do povo. Uma confiança não baseada apenas em um método, mas uma confiança baseada no próprio Deus. Mas o que Moisés agora faz não é para todo o povo apenas, porque o primeiro ser forte e corajoso é no plural, leu aí? Sede fortes e corajosos, é para todo o povo. Mas agora Moisés é mais específico. Moisés chama Josué, coloca ele na frente do povo e diz: Josué, sede forte e corajoso. Sabe por quê? É esse povo aí que você vai com ele. Meu irmão, aqui é especulação do Natanael, tá? Não está escrito na Bíblia. É provável que Josué pensou assim: eu já vi o quanto que esse povo aprontou. Eu era criança, eu nasci e eu comecei essa caminhada. Eu sei tudo que esse povo fez de errado. Eu sei os que aprontam. Eu sei as famílias mais problemáticas desse povo. Eu sei qual é a tribo que causa mais conflito. Eu sei aqueles que são... E Moisés está dizendo: é esse povo mesmo, Josué. Não adianta você argumentar. Não adianta você pensar, não adianta você refletir, é esse povo. Moisés, irmãos, está aqui levando Josué a olhar para o povo, mas levando o povo também a olhar para Josué como aquele que vai ser o líder. E aí vamos olhar agora na perspectiva do povo, o povo olhando: mas esse menininho, esse jovem que a gente viu nascer, será que é ele mesmo que vai liderar a gente? Nossa, quem é ele perto do grande Josué? Mas irmãos, as coisas não aconteceram por acaso. Deus conduz a história. E Deus fez Josué ver muitas coisas, porque Josué estava caminhando junto com Moisés, vendo tudo o que estava acontecendo. Por exemplo, na hora de espiar a terra, quem é que foi lá? Josué e Calebe. A coisa não foi assim de uma hora para outra, no supetão, sem treinamento, sem preparo, não. Tudo que estava conduzindo, quem estava conduzindo a história era Deus, usando Moisés, e era um treinamento, porque na hora do vamos ver, na hora que a situação estava mais apertada, mais complexa, que precisava de uma resposta, quem é que teve uma resposta de fé? Josué. Realmente, o povo lá é gigante. Realmente eles estão bem armados, mas com o Senhor nós venceremos. Se o Senhor prometeu, nós vamos entrar. Nós precisamos, amados, de homens que realmente liderem com a fé genuína no Senhor Jesus. E agora, diante desse desafio que estava passando o povo de Deus, nós estamos agora vivendo um momento em que nós não teremos mais o grande Josué, mas o grande Moisés, mas o Senhor está levantando Josué. E Moisés entende muito bem isso. E Moisés então chama Josué na frente do povo e diz: é com este povo. E diz para o povo: olha, é com Josué que vocês vão entrar, porque o Senhor é quem vai com vocês. O Senhor é que vai adiante. O Senhor não vai deixar. Então não tenho o que temer. Irmãos, se você fizer uma pesquisa depois, agora não, tá? É depois. E eu citei isso recente aqui na igreja. Se você for lá no aplicativo da sua Bíblia
e se ele tiver a opção de pesquisa, o que eu uso tem essa opção de pesquisa. Se você digitar palavras do tipo medo, temor, atemorizar, vai dar quase 2.000 vezes essa palavra na Bíblia. Você não acha que Deus, entre aspas, está preocupado com o seu povo? Porque se esta palavra é tão repetida, é porque o povo ia ter medo. E porque nós vamos ter medo também de muitas situações. E muitas vezes, se nós não cuidarmos desse medo, isso vai gerar ansiedade. E gerando ansiedade vai trazer depressão e outras coisas mais. Então nós precisamos, amados, confiar no Senhor, buscar confiar no Senhor, nos derramar na presença do Senhor e pedir para que Ele nos fortaleça nesta caminhada. A palavra aqui, irmãos, é uma palavra que está gerando confiança, tanto no líder, Josué, quanto no povo, porque a confiança não está na pessoa, a confiança nossa está em Deus, porque Ele é o autor da nossa fé, é Ele quem nos sustenta. Pegando aqui na questão, por exemplo, do trabalho, não é a empresa que você trabalha que te sustenta, não é o seu patrão. Se você é servidor público, não é o serviço público que te sustenta, porque quem sustenta é Deus. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem cuida de nós é o nosso Deus. É Ele quem dirige as nossas vidas. Portanto, confiemos no Senhor. Continuando, o texto vai dizer a partir do versículo 9: esta lei, que lei é essa? É o Pentateuco. É tudo que Deus já tinha dito, desde o início do livro de Êxodo. Tudo que Deus mandou registrar, para que o povo tivesse uma boa vida, uma vida de confiança, e a obediência levava a bênçãos, e a desobediência trazia o quê? Maldição. Então agora Moisés está dizendo, esta lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, vamos ler juntos? Ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Vamos dar uma parada aqui. Irmãos, agora é tempo de lembrar os feitos de Deus. Então Moisés, ele escreve esta lei, ele repete esta lei, e agora ele está dizendo, olha, sacerdotes, vocês têm uma responsabilidade, vocês precisam guardar esta lei, e vocês precisam ensinar esta lei. A cada 7 anos, tem a festa dos tabernáculos, e é o tempo da remissão. Só abrir um parênteses aqui para explicar. O tempo da remissão era um tempo do perdão. Por exemplo, vou pegar o Juninho aqui, de cobaia. O Juninho, ele pega algo comigo, emprestado, e eu dou um prazo para ele pagar. Como nós somos irmãos em Cristo, se ele não me pagar, no 7º ano eu tenho por obrigação liberá-lo da dívida. Era assim que a coisa acontecia. Então era o tempo da remissão. Outra situação, se você era produtor, nesse ano da remissão, você deixava a terra descansar. Então você ia juntando, fazendo seus celeiros, e naquele ano você não podia mexer na terra. Então tinha várias regras relacionadas à remissão. Mas o ponto principal aqui, irmãos, é o quê? É lembrar que Deus é o provedor. E nesse tempo, então, era o tempo de uma consagração maior ao Senhor. E Moisés então diz, olha, nesse dia você vai reunir todo mundo. E vocês devem ler a lei. Vocês devem repetir a lei, vocês devem relembrá-la, porque vocês devem lembrar de todos os feitos de Deus. Meus irmãos, eu e você somos chamados a reunir a nossa família e lembrá-los do nosso Deus, lembrar dos feitos de Deus.
E aí você pode lembrar dos feitos de Deus na história, lendo a Bíblia. E você pode lembrar os feitos de Deus na sua vida, contando o que Deus já fez para os seus filhos. Por exemplo, você pode falar que Miqueias foi bagunceiro. Não, né? Melhor não. Isso é coisa mais só minha, do Miqueias e do Sérgio. Mas você pode relembrar os feitos de Deus, como que Deus conduziu a sua história, a história da sua família, dos seus pais, dos seus avós, como que Deus trouxe você até aqui e como você é um servo de Deus. Conte isso e celebre ao Senhor, fale dos feitos do Senhor. Moisés está aqui ordenando para que eles lembrassem disso a cada momento. Versículos 12 e 13, vamos ler juntos? Versículos 12 e 13. Ajuntai para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não as souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Irmãos, Moisés sabia o que ia acontecer. Então Moisés agora está dizendo: olha, nesse tempo vocês vão reunir quem? Todas as pessoas, homens, mulheres, meninos, ou estrangeiro, ou seja, o refugiado, o migrante, quem está de passagem, quem está visitando sua casa, reúna as pessoas e vamos falar do que Deus está fazendo. Para quê? Para que todos aprendam. É a oportunidade, irmãos, de você compartilhar sobre Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses e falar de coisa prática. Às vezes nós fazemos o contrário, sabia? Vem um parente na nossa casa que não é crente, é a oportunidade de você compartilhar do evangelho com ela, você não compartilha. Pelo contrário, se é dia de culto, você deixa até de vir na igreja, para ficar com o parente em casa, ao invés de você falar com ele: ó, aqui, eu vou para a igreja, vamos comigo? Ah, eu não quero não, então tá bom, você fica à vontade aí que eu estou indo. Faz isso, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, mas é meu parente, tadinho, ele veio lá de não sei aonde. E nós começamos a negociar, sendo que é uma oportunidade que Deus está te dando, de você testemunhar, de quem é importante na sua vida. Quando você deixa de vir na igreja, por causa do parente que está te visitando, sabe o que você está dizendo para ele? Você é mais importante que Deus para mim. Em nome de Jesus, irmão, não se adeque ao sistema do mundo. O sistema do mundo fala que você tem que ter uma ética, bem entre aspas, é uma falsa ética. Jesus diz assim: onde está o teu tesouro, está o quê? O seu coração. Jesus diz: aquele que amar mais pai, mãe, irmão, irmã, do que a mim, não é digno de mim. Quando você deixa de vir à igreja por causa do seu familiar que está te visitando, que está ali passeando, você está negociando e dizendo: eu não sou digno de Jesus. É simples assim, meu irmão. Traga o seu parente para a igreja, venha com ele, incentive-o. Ah, ele não gosta de crente, ore por ele e venha para a igreja. Se ele ficar irritado com você, é um problema dele com Deus. Você fez a sua parte. Isso é uma demonstração de amor, sabe? Isso é demonstração de amor para com o seu parente e principalmente para com Deus. O povo aqui é exortado a não negociar os princípios e valores. Sabe por quê? Eles iam enfrentar muitos povos e divindades com a sua cultura, com a sua forma de enxergar o mundo, e eles precisavam amar a Deus acima de todas as coisas. Lembra dos mandamentos?
Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso deveria ser feito, e a parte do versículo 3 vai dizer: para que seus filhos que não saibam, ouçam e aprendam a temer a Deus. A nova geração, nós precisamos cuidar dela. Porque se a igreja não se preocupar, e quando eu falo igreja, é a igreja e é as famílias, e é os pais. Quando nós não nos preocuparmos com a nova geração, nós estamos entregando elas, a nova geração, desculpa aqui a expressão popular, na boca do diabo, para ser comida. Porque o mundo está preocupado com a nova geração. O sistema está preocupado com a nova geração. Quer ver uma coisa? Isso aqui, ó. Você sabia que as luzes, todas as muitas, milhares de cores, e aí tem celulares que tem milhares de cores, elas são programadas para que o cérebro da criança esteja desejando essas luzes? E você já viu criança que fica cada vez mais perto? É as luzes. O sistema pesquisou, estudou a respeito e induz as pessoas a isso. E as nossas crianças estão lá. O sistema tem muito produto visando as crianças. E a igreja? E nós? Fazemos de qualquer jeito. Nós não investimos como deveríamos. Nós não nos preparamos como deveríamos para cuidar da nova geração, para incentivar a nova geração. E aqui, irmãos, de forma prática, cuidando da nova geração, você que é pai, você que é avô, você que é tio, você que vai ser pai ainda, meu querido irmão, mais do que induzir o seu filho a fazer dezenas de coisas, porque eu já vi família aí, né, que não deixa a criança ser criança, não. Ela tem que... na segunda-feira é balé, na terça-feira é música, na quarta-feira é natação, na quinta-feira é não sei o quê, na sexta-feira é não sei o quê, e estudar, e o tempo para Deus? E o tempo para ser criança, para brincar? Irmãos, precisamos separar o tempo para cada coisa, e cada situação na nossa sociedade, a gente deve fazer com que isso se adapte ao nosso conceito e valores cristãos, e não os valores cristãos se adequarem ao mundo. Não estou dizendo que você não deve incentivar seu filho a desenvolver nas mais variadas áreas. Pode, mas desde que você não tire o tempo dele de entender a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ter acesso a conteúdos, e hoje tem muita coisa. Quer ver uma ferramenta? Raynaud, como é que é, Brenda? Eu não sei em inglês. Raynaud. É um aplicativo que, se juntar aqui 30 pessoas, sai baratinho por ano. Eles fazem para grupo de pessoas. Irmãos, mas tem tanto conteúdo bom. Tem pregação de vários pastores no Brasil. Tem estudos bíblicos, tem seriados infantis, tem coisa para jovens, tem filme, tem... Aí a gente fica manatorando, sabe o quê? Essas coisas aí, não vou nem fazer propaganda, dessas coisas ruins que tem por aí. Você sabe do que eu estou falando. A gente fica manatorando essas coisas, dando valor a essas coisas, investindo nessas coisas, sendo que tem muita coisa boa para a gente usar para a glória de Deus, para nosso crescimento espiritual. Terceiro, ser forte e corajoso. Versículos 21 a 23, vamos ler juntos? E aí a gente parte para a conclusão. 21 a 23, vamos ler? E quando tiverem... pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando.
antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhe prometi, e eu serei contigo. Amém. Irmãos, o terceiro ser forte e corajoso é Deus, que agora fala diretamente a quem? A Josué. Lembra? O primeiro é para todo o povo. O segundo é Moisés falando para Josué diante do povo. Agora é o próprio Deus falando diretamente a Josué. Olha, Josué, eu conheço a história. Josué, eu sei que antes mesmo de vocês entrar na terra prometida, eu sei que vai ter uns que vão aprontar, alguns que vão distanciar do propósito, alguns que vão casar com mulheres estrangeiras, alguns que vão se entregar a conceitos e valores deste mundão e das divindades e dos povos. Eu sei que vai acontecer. Mas, Josué, ser forte e corajoso. Meu irmão, aplicando para o nosso contexto, é Deus dizendo para nós: seja forte e corajoso. Seja ousado. Não se deixe levar pelas circunstâncias, pelas adversidades e pelos problemas. Sabe por quê, irmãos? O mundo tenta nos sufocar, tenta nos fazer adequar ao sistema que existe nesse mundo. Mas a própria palavra de Deus já nos alerta: o mundo jaz no maligno. Veja que Satanás sabe muito bem articular as coisas. E Satanás tentou por várias vezes, com o próprio Jesus. Lembra da tentação de Jesus? E como ele é o pai da mentira, ele sempre fala mentira, e a proposta dele é o quê? É mentira. Começou lá no jardim, não foi? Aqui, se você comer desse fruto, sabe o que vai acontecer? Você vai ser como Deus. Você vai conhecer todas as coisas. Você vai ter poder sobre todas as coisas. Mas o que Deus falou? Se comesse? Se comer, morrerás. Então, Satanás é mentiroso. Com Jesus, ele fala mentira também. Para o próprio Jesus. Ele fala que aqui, se você prostrado me adorar, eu vou te dar os reinos. Os reinos, os povos, as nações desse mundo eu vou te dar, Jesus. Irmão, o reino é de quem? É de Deus. As etnias, os povos das nações é de quem? É de Deus. Mas Satanás acha que é dele. Porque o próprio Jesus falou que ele é o príncipe do mundo. Mas mundo é no sentido de sistema, mas as etnias, as pessoas são de Deus. Mas Satanás quer sempre enganar. E ele sempre vai trazer proposta para nós, para tentarmos nos afastar do propósito. Então Deus chega para Josué e diz: Josué, a situação não vai ser fácil. Assim como com Moisés foi difícil, com você também vai ser difícil. Não é só a questão de muralha, irmão, de Jericó. Não é só passar Jordão. Isso aí é fichinha. Porque, irmãos, o mais complicado é no dia a dia você dizer não ao pecado. E o povo que foi liderado por Josué, e o povo que gritou, e o povo que circulou em volta de Jericó, e que aquelas muralhas caíram, o povo que dá o passo de fé e atravessa o Jordão, e as águas param, e eles atravessam a seco, esse mesmo povo cai em ciladas. Aqui, eu acho que não tem problema, né? A gente se misturar com esses povos pagãos. Aqui, tá bom, ô moabitas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Vocês não atacam a gente também não ataca vocês, não, tá bom? Vamos ter uma boa vizinhança aqui. O que deu, irmão? Deu problema. Porque
Porque a ordem de Deus era o quê? Exterminar todos os povos, todos aqueles povos pagãos, todos aqueles grupos de pessoas que adoravam a demônios. E eu e você não podemos negociar com o pecado. Pecado é pecado em qualquer lugar do mundo. Mentira é pecado. Adultério é pecado. E poderíamos aqui enumerar muitas coisas, situações que são pecado. E muitas vezes nós caímos em ciladas. Nós, nas grandes coisas, nós estamos atentos e vigilantes, mas nas pequenas coisas, nós nos deixamos levar e caímos em ciladas. Mas Deus estava dizendo: eu prometi, e eu vou cumprir. Josué, eu serei contigo. Lembre-se, meu irmão, que aqui está nesta noite, e agora uma palavra em especial direta aos homens. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele vai conosco. Deus deu uma responsabilidade a Josué, estava dizendo: eu vou com você, Josué, eu estarei com você, eu liderarei você, eu liderarei esse povo. E no momento mais complicado desta caminhada, Josué reúne todos os líderes das famílias, porque muitos estavam se desviando, e ele chama todo mundo na responsabilidade. Lembra desse episódio? Porque Josué capítulo 1 começa com ser forte e corajoso, não é? Lá na frente, Josué vendo tudo que o povo estava passando, esses desvios que aconteceram, que Deus já tinha dito aqui no Deuteronômio 31, Josué reúne todo mundo e diz: olha, líderes de família, vão decidir um negócio aqui. Vocês precisam escolher, quem vocês vão servir? Eu já tomei a minha decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês vão escolher. E aí? Vocês vão escolher quem? Deus ou Mamon? Deus ou as coisas deste mundo? Porque eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É resultado, irmãos, desta palavra de Deus, esta palavra de Moisés, esta palavra de Deus para Josué: ser forte e corajoso, não temais. Meus irmãos, nós que estamos aqui nesta noite, que nós sejamos fortes e corajosos. Deus está reunindo líderes que realmente amem a Ele. Deus deseja pessoas que realmente coloquem Ele como prioridade. Que cada um de nós possamos ter o Senhor como nosso grande líder. A verdadeira liderança bíblica, ela está na pessoa de Deus. A liderança bíblica, ela está subordinada ao propósito de Deus. A liderança bíblica confia em Deus. A liderança bíblica ouve ser forte e corajoso, e realmente é obediente a essa palavra, e vive o Evangelho a despeito do que vai acontecer. Porque se nós estivermos com Deus, é bênção pura. Mas se nós estivermos longe de Deus, é furada. Desculpe aqui a expressão popular. Curva a sua cabeça.